Shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já se sentiu abalado, desnorteado no furor de uma batalha? Está se sentindo assim hoje? Paulo, ele foi usado por Deus para deixar um recadinho para a gente, para esses momentos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos então, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E olha que Paulo estava falando, ele estava no meio de uma injustiça, ele estava sendo condenado pelo Império Romano e por fazer o bem. E ele estava falando do Império Romano, hein? Quem que podia deter o Império Romano? Deus. Só Deus mesmo para fazer o Império Romano pagar o aluguel de uma casa para Paulo, enquanto ele ficou ali em Roma durante 2 anos, dar a liberdade dele receber visitas, e todas as visitas de Paulo se tornavam em conversão. Muitos romanos se converteram, muitos soldados romanos se converteram. Quer dizer que o nosso pior dia pode se tornar um dia frutífero, um dia de testemunho. Mas o que deu firmeza a Paulo? Como Paulo conseguiu suportar tanta injustiça, tanta perseguição? Como Paulo conseguiu ter intimidade com Deus neste ambiente de tanto furor, de tanta injustiça, como eu acabei de dizer? Bom, ele fala pra gente em Romanos, ainda em Romanos capítulo 8, ele diz no versículo 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui já tem um segredo. Paulo está falando, olha, quando você não aguenta, quando você está desnorteado, tenha certeza, quando você não consegue nem orar direito, o Espírito Santo, ele está aí do teu lado, ele está em você e ele intercede por você, ele ora quando você não consegue nem achar palavras, porque algumas vezes a gente não consegue achar palavras e pega as palavras da Bíblia emprestado para a gente orar. Outras vezes a gente não consegue nem as palavras da Bíblia, a gente consegue pegar emprestado. É neste momento em que você só diz, Senhor, eu não aguento mais. Ah, Senhor, esse é um gemido. Ah, Senhor, ajuda-me. Quando você diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é um gemido. E Deus fala, ok, eu estou te ouvindo e o meu Espírito está intercedendo por você. Então, esse é o primeiro ponto de apoio de Paulo. Se eu não tenho o apoio de ninguém, eu tenho o apoio do Espírito Santo de Deus. Aliás, a palavra para Espírito Santo, Consolador, é justamente no grego significa aquele que ajuda, aquele que segura a parte mais pesada. Mas tem outro segredo aqui ainda em Romanos, que Paulo fala para a gente que o ajudou a ficar firme no dia mau. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqui a grande lição que o Senhor está nos dando é que a matéria-prima para Deus é o caos. O caos é a matéria-prima para o milagre de Deus. Tá tudo ruim? Ok, é nesse ambiente de caos que Deus faz o milagre. É isso que Paulo está dizendo, olha gente, experimenta. Eu já experimentei várias vezes, eu estou falando para vocês do que eu experimento. Eu não estou falando teoria, eu estou falando o que dá certo. E Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo ora por nós. Mas você acha que esse capítulo só tem essas preciosidades? Não, Paulo, ele continua falando para nós ainda no capítulo 8. Ele diz no versículo 37 em diante, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Só aqui nesse trecho ele diz, primeira realidade, você é chamado lá no céu de vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas para ter um vencedor tem que ter batalha, não é? Para ter um vencedor é uma disputa, uma competição. É uma competição entre o reino das trevas e o reino da luz. É uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz. Então, para ter vitória é porque teve luta. Você quer viver esse versículo sem a luta? Então, o que você está vivendo é totalmente normal. Mas que você possa entender que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus e que o amor de Deus, que nem nada disso pode te separar do amor de Deus. O amor de Deus é real. O amor de Deus está aí agindo na sua vida. Ele te ama e por isso ele cuida de você, ele te sustenta. Paulo, ele teve uma experiência incrível em Atos capítulo 14. Eu gosto muito dessa experiência e inclusive eu acho que foi neste momento em que ele foi arrebatado, que ele disse que ele teve a experiência de arrebatamento. Não posso afirmar com segurança, porque não está escrito claramente. Mas ele teve uma experiência de morte aqui, Paulo. Paulo, em Atos capítulo 14, no versículo 19, está escrito que ele, entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Paulo estava em Listra, fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus. Foi injustamente apedrejado e ele sofreu dor, ele sofreu angústia e o corpo de Paulo colapsou. Diante do apedrejamento, porque apedrejamento é uma sentença de morte. Diante do apedrejamento não são só as feridas externas, são também as feridas internas, a hemorragia interna. E os inimigos viram Paulo cair, não só desmaiado, claro que eles foram conferir, eles viram que Paulo não estava respirando. E como para eles, Paulo estava morto, eles foram embora e desistiram. Assim é a vida, assim é o furor da batalha. Vêm as pedras, chegam, porque as pedras não foram as pessoas. Quem queria acabar com Paulo? Eram as trevas, o diabo. Claro que ele usa pessoas, porque nós temos nossos inimigos externos, são pessoas que nos resistem, que falam mal, pessoas que até criam armadilhas, mas elas não devem ser o seu foco. Quem está por detrás dessa situação são os teus inimigos espirituais. Então você tem inimigos externos, inimigos espirituais. Quanto aos seus inimigos externos, você deve perdoar. Deus faz, Deus te protege, Deus vai fazer justiça. E você tem os seus inimigos internos, você mesmo. Quando você desiste, quando você entra em desânimo, quando você entra em desespero, tudo isso são seus inimigos internos. Paulo, ele tinha todos esses inimigos. Mas como ele disse pra gente em Romanos 8, o Espírito intercede, ele é mais do que vencedor, o Senhor fortalece. Então, Paulo, no meio da sua angústia, o corpo dele não aguentou e ele veio a óbito. Mas os discípulos que aprenderam com ele, aprendeu com Paulo, de que nunca podemos dizer acabou com Deus, porque ele é o alfa, ele é o ômega. Então eles foram orar. Não, Deus ainda não acabou a obra com Paulo. Não vamos desistir. Paulo vai viver. Vamos orar por Paulo. Aqui parece muito rápido, mas o que aconteceu? Quanto tempo eles oraram? 1 hora? 2 horas? Meia hora? Não sei. Eu só sei que não foi uma oração. Senhor, levanta Paulo. Desse jeito, rápido, não. Foi uma oração, foi uma intercessão. Senhor, devolve a vida a Paulo. Senhor, cura Paulo. Senhor, o Senhor ele é mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem. Os inimigos deram as pedras. E Paulo caiu. Olha, tem momento que você está caído, ferido, e parece que nada mais vai acontecer na sua vida. Mas Deus olha para você e fala, o segundo tempo é melhor do que o primeiro tempo. Vamos, levanta que eu sou contigo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo levantou e Paulo continuou fazendo o que ele tinha que fazer, porque Deus trouxe
cura, Deus trouxe fôlego de vida. Como é que ele levanta assim, depois de apedrejamento, que era uma sentença de morte, ele tinha feridas, ele tinha hemorragia, como que ele levanta assim? Porque Deus o fortaleceu, Deus o curou, Deus o restaurou. Que o Senhor possa fazer o mesmo com você, você que está caído, que o Senhor te levante hoje. Não olhe para as pedras, olhe para a mão de Deus que está estendida para te levantar nesta manhã. Receba o poder e o fortalecimento de Deus. E agora que a gente possa orar como os discípulos de Paulo por situações impossíveis, para que a vida volte para todas essas situações em nome de Jesus. E não esqueça, o Espírito está orando por você. Ele te ajuda nessa intercessão. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, o Senhor nos ensina a não desistirmos de orar. E assim como os discípulos de Paulo, nós oramos por todas as causas perdidas que estão sendo apresentadas nesta manhã. Que o Espírito de vida, que a sua força, que o seu poder possa se manifestar em cada uma dessas situações. Veremos milagres, assim como os discípulos de Paulo viram o milagre de Paulo levantar. Em nome de Jesus, veremos, Senhor, casamentos se levantarem, restaurados, filhos se levantarem, Senhor, salvos e libertos. Veremos, Senhor, pessoas que estavam enfermas se levantarem curadas. Nós cremos no teu poder e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o poder de cura, de restauração, o livramento de Deus seja uma realidade na sua vida. E se este devocional te ajudou, compartilhe com muitos no WhatsApp, nos seus grupos, deixe o seu like e se inscreva no canal.